bem-vindo ao canal Estudo Online. Meu nome é Justino Almeida Motoguem e hoje vou te mostrar de forma simples, clara e precisa como configurar a cotagem no AutoCAD. Algumas dessas configurações, de certeza que são opcionais, né? Então, onde é opcional eu vou dizer, onde é que não é, eu vou dizer também que não. Mas vamos a isso. E dizer aqui que essa configuração de cotagem está mais ligada a trabalhos realizados em áreas como desenho técnico, desenho de peças mecânicas, né? E arquitetura também, né? Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui essa figura, né? É a figura levei daqui mesmo do AutoCAD, né? Eu vou mostrar onde que fez essa figura. Então, para configurar, né, a cotagem no AutoCAD, isso é uma questão de digitar D no AutoCAD em inglês, D de Dimension Style, nesse caso estilo, né, de cotagem, vamos lá, por aí. Acredito que no AutoCAD em inglês, né, aliás, em português a pessoa terá que procurar a tradução, né, disso. Mas é só, no AutoCAD em inglês é só questão de digitar o D, clicar em Enter. Após de abrir esse menu, bom, está aqui a figura nessa janela, podem ver, aquela que eu desenhei lá. Então, aberta essa janela, é só uma questão de clicar em Modify. Aqui, Modify. Então, entramos em Modify, abriu aqui como padrão, né, na parte do teste, mas nós vamos começar daqui de lines, nesse caso, linha, vamos configurar a parte de linhas. No Color, vamos colocar o by block. No Linetype, by block, vamos deixar. Lineweight, by block, vamos deixar. Baseline spacing. No baseline spacing, vamos colocar aqui o 3,80. 3,80, né? Enter. Depois, vamos aqui. Surprise dim line, vamos deixar essas caixas, né? Não vamos selecionar nada. Extension lines. And color vamos deixar by block, line type by block, vamos deixar isso aqui. Então, no extend behind dim line, aqui no extend behind dim line nós vamos colocar 0, deixa lá o que está a acontecer aqui. Vamos lá, aqui nessa parte. Vamos colocar 1.25. Deixa lá aqui ele sem querer essa parte 3,80, né? Então 1,25 offset from origin. Bom, na parte do offset from origin vamos deixar aí 0,8, né? 0,8. A seguir symbol and arrows. Então, arrows heads, vamos deixar close filled, second close filled, leader close filled. No arrow size, vamos colocar aqui 2. Center mark, vamos deixar essa parte, não vamos mexer. Aqui no arc length symbol, deixar aqui proceed dimension test. Vamos lá, radius, jog, dimension, jog angle, vamos deixar o 45. Vamos lá, vamos continuar aqui. Jogle fator também vamos deixar isso. Vamos passar para o test. Então, no test style vamos deixar standard. Test color block. Aqui no test style, onde vem standard, pode ver aqui nessa reticência, nós vamos clicar. Para quê? Para alterar ou definir, vamos dizer assim, né, a fonte do tipo de letra que nós vamos usar. Pode ser a Real ou Times New Roman, que as mais usadas como padrão, a Real Times New Roman. No font style vamos deixar regular. No High vamos colocar aqui 2 e vamos clicar em Apply and Close. Então, test aí podem ver, já configuramos como 2. Então, aqui no test alignment vamos colocar ISO standard,
né? Como padrão, as normas isso, né? Nós usamos no desenho técnico. Então, vamos para o fit. Aqui, vamos deixar o fit option, vamos deixar essa opção edit test or arrow best fit. Então, no scale dimension features, vamos deixar aqui no place test fine tuning. Aqui no fine tuning vamos marcar o draw dim line between x lines. Aqui no test placement também vamos deixar. Vamos para o primary units. Então vamos deixar o decimal. Vamos colocar aqui Precission. Aqui já é opcional. Costumo deixar desse jeito. Decimal separator. Vamos deixar o que? Coma, nesse caso, vírgula. Rounds off. No rounds off, vamos deixar aqui 0. Até já vem 0 como padrão. Não sei porque. Continuando, vamos para Scale Factor. Scale Factor, vamos deixar aqui 1. Angular Dimension, vamos deixar isso também. Vamos mexer em nada aqui. Alternative Units. Acho que já não precisamos de mais nada. Já configuramos tudo. Só uma questão de clicar em OK e Close. Então, vamos lá ver aqui. Para acessar a cotagem, nesse caso, vamos vir aqui nessa parte de Dimension. Clicamos com o botão esquerdo do mouse. Então aqui, né? Linear, Line, Arc, Radius, Digite, Angular, né? As mais usadas aqui, Angular, nesse caso, ângulos, raios, diâmetro, né? Linear, linha, nesse caso. Mas há uma outra forma de acessar aquele menu. Quer ver aqui, essa parte, né? Ou qualquer outra parte, né? Ficamos com o botão direito do mouse e vamos em Dimension, selecionamos. Perceber? Pode vir especificamente aqui, assim, clica com o botão direito em qualquer barra de menu, que é sempre botão direito, qualquer parte aqui, botão direito, vamos dar essa opção aqui. Então pode clicar aqui em Dimension, né? Clicamos, bem-vindo novamente, com o botão direito, Dimension. Então, estão aqui as opções para a configuração do menu. Por exemplo, aqui, vamos lá colocar, podem ver, 14.5. Vamos lá, deixa eu mudar aqui a camada. Para quem não viu a aula sobre camada, eu vejo o meu vídeo anterior, eu deixei lá, eu mostrei lá como configuramos as camadas. Vamos usar a camada fina aqui. Deixa eu mudar isso para fino. Então, aqui desse jeito, nessa parte nós sabemos que há uma concordância aqui. Qual é o raio? Então nós vamos usar essa parte de radius. Vejam só, radius, clicamos, vamos até aqui, vamos selecionar o arco em si. O AutoCAD está a funcionar mal. Então, clicamos aqui assim. Podem ver. Aqui o raio está. Com a outra medida. Aqui, nessa parte inclinada, nós vamos usar esse align. Essa linha aqui, segunda opção de cotagem. Clicamos aqui. Simplesmente fazemos isto. Para lá ou para cá. Mas eu acredito que seja para esse lado. Bom, são essas três formas mais usadas, né? Quanto à cotagem. Também essa parte de angular. Quanto ao ângulo, tá aqui, né? Angular, clicamos, colocamos esta linha, a primeira linha, clicamos na segunda linha. Então já temos aqui os ângulos. Então, era isso que eu queria mostrar quanto à cotagem. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, estarei disposto a responder. Então, curtem os vídeos, dê uma força aí. Então, até o mais.